Alô, bom dia para você que tá ligado aqui em mais um Acorda Vascaíno nesse sábado, bom sábado a todos. Você que tá tomando café da manhã, tá acordando agora, tá curtindo a gente aqui no Acorda Vascaíno, sempre no Ave Mais, bem cedinho. O Ave Mais é o canal número 2 da nossa plataforma. Você pode se inscrever no nosso canal, é muito importante. Deixa o like nesse vídeo, também é fundamental, é importante pra gente aqui no canal Atenção Vascaínos e no Ave Mais. E compartilhe esse link para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram e também de Facebook. Vai lá, copie o link e envie para geral, envie para a rapaziada, espalha para geral, porque o Acorda Vascaíno tá no ar. Dia de jogo, dia de Vasco. Logo mais, 18h30 em São Januário, 6h30 da noite, Vasco e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Rafael Paiva, ainda interino, mas que segue no cargo, tem 2 desfalques importantes, principalmente para a questão tática da equipe. Matheus Carvalho, que conseguiu assumir ali a posição junto com o Hugo Moura, a dupla de volantes do Vasco, já tinha sido assim contra o São Paulo, quando eles tiveram muito êxito, principalmente no segundo tempo, no caso do Matheus Carvalho, porque começou mal aquele jogo. Na partida contra o Bahia, também no segundo tempo um pouco mal, o Matheus depois melhorou na segunda etapa, mas recebeu o 3º cartão amarelo. E o Hugo Moura parece que ganhou a posição, porque o Zé Gabriel permaneceu no banco. Depois até o Rafael Paiva trocou os 2 volantes, colocou Zé Gabriel e Sforza. Aliás, o Sforza deve ser o substituto do Matheus Carvalho, pelo menos é o que mais se assemelha na questão do toque de bola, por ser também um canhoto e por ter entrado nesses últimos 2 jogos. Foi uma opção do Rafael Paiva no lugar do Hugo Moura contra o São Paulo e no lugar do Matheus Carvalho contra o Bahia. De qualquer forma, existem outras opções, como o JP, por exemplo, que atuou com o Rafael Paiva mais adiantado, ele entrou no lugar do Estrela no jogo com o São Paulo, uma função um pouco diferente. O Rafael Paiva vem fazendo o time do Vasco com uma linha de 4 na defesa. Nos 2 jogos foi assim com Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Piton. E aí depois, 2 jogadores à frente da área, os 2 volantes, Hugo Moura e Matheus Carvalho, jogaram assim. Mais um homem à frente, nessa próxima linha, um cara mais centralizado, que foi Estrela nesses 2 jogos de início, e que teve também o JP, como eu avisei, como eu disse, no jogo com o São Paulo. E pelos lados, o Adson e o David. E aí ele fez trocas, teve alternativas durante esses 2 jogos, mas basicamente com essa formação, e o Verratti lá na frente. Então acredito que o Sforza seja o mais indicado realmente para substituir o Matheus Carvalho. Trata-se de um clássico, um jogo também muito pegado, embora o Vasco jogue em casa. Mais à frente, esse homem centralizado pode ser o Payet, que está de volta, 5 jogos depois, recuperado de uma lesão muscular. Claro, não deve suportar o tempo todo, mas a tendência é que inicie o jogo, até porque o cara que está voltando de lesão é melhor ele começar do que entrar no segundo tempo, quando a rotação já está bem maior. Então, acho que o Rafael Paiva deve colocar o Payet. Me preocupa um pouco porque esse meio-campo, por exemplo, foi o meio-campo usado, lembram? No jogo com o Criciúma, pelo Ramon Dias. Hugo Moura e Sforza, os 2 ficaram ali meio que sem saber em que posição jogava, o Payet voltando, e o Vasco sofreu muito com esse setor naquela oportunidade. Tinha pelos lados também o David, pelo lado esquerdo o David, que está suspenso, foi expulso e não joga neste sábado contra o Botafogo. E aí fica também uma outra dúvida que o Rafael Paiva fará. Ele tem a opção do Leandrinho, tem a opção de colocar o Estrela mais pelo lado esquerdo, como fez uma pequena parte, mas fez contra o Bahia, depois da expulsão do David, porque depois ele colocou justamente o Leandrinho. Então ele tem essas 2 alternativas. Se ele começar com o Payet no meio-campo, mais centralizado, a tendência é que o Estrela caia um pouco mais para o lado esquerdo, se ele quiser a manutenção do Estrela. Ou pode simplesmente colocar o Payet no lugar do Estrela e o Leandrinho ser o substituto do David. Não acredito em outra opção, como o Eric Marcos, que deve voltar a ser relacionado, o próprio Rossi, Serginho, não creio. Ryan, não acho que o Rafael Paiva vai por esse lado. O Adson permanece titular absoluto do lado direito e o Verratti como centroavante. Na defesa, a tendência também é esse mesmo time. Eu não faria isso. Eu trocaria o Maicon, acho que ele tem uma dificuldade muito grande para sair a bola, isso dificulta a saída do Vasco, proporciona o adversário a marcar muito mais na pressão. O Bahia, quando percebeu isso, começou a apertar a saída do Vasco, e o Maicon teve dificuldades, tendo que recuar toda hora para o Léo Jardim, não tem coragem para jogar, e eu achava muito melhor que o Rafael Paiva colocasse um outro jogador, seja o Rojas ou o Léo,
não importa, para mim não faz diferença. Acho que a ideia melhor seria a entrada do Léo, para o João Vitor passar para o lado direito também, porque ali ele consegue sair melhor a bola, ter mais qualidade, né, dar aquela arrancada que a gente conhece pelo lado direito, trocar até com o Paulo Henrique algumas vezes. Eu colocaria o João Vitor ao lado do Léo, apesar de toda a implicância aí da torcida, e eu entendo também, acho que o Léo estava realmente sem confiança, muito mal, mas talvez esses 2 jogos aí fora tenham feito ele refletir um pouquinho mais. Eu colocaria o João Vitor com o Léo, colocaria o Paulo Henrique na direita, o Piton na esquerda, o Hugo Moura mantido no meio, e aí fica essa dúvida, Sforza, o Galdames volta a ser relacionado, e aí tem esse risco, se não de começar jogando, mas entrar no segundo tempo. Tem o Zé Gabriel como outra alternativa, até mesmo o garoto JP que faz essa função na base, tá? Como segundo volante. Não necessariamente ele precisa entrar mais adiantado. Seria uma outra opção, até para início, com Hugo Moura, JP, Estrela ou Payet. E o Leandrinho também pode jogar no corredor pelo lado esquerdo. São algumas alternativas que o Rafael Paiva treinou, testou na sexta-feira, porque foi o único dia que ele teve para trabalhar alguma coisa, pensando no jogo com o Botafogo. O Vasco que enfrentou o Bahia na quarta-feira e voltou ao Rio na quinta-feira, mas é esperar para ver o que o Rafael Paiva vai fazer nesse jogo. Eu iniciaria com o Payet, depois retiraria no intervalo ou com 15 minutos do segundo tempo, e aí daria talvez mais intensidade à equipe, mais poder de marcação, com a entrada talvez do Leandrinho. Se não for essa opção, se o Leandrinho começar o jogo, aí com Estrela, que é um garoto, ou com o próprio JP. Vamos ver o que o Rafael Paiva vai aprontar para o jogo de hoje, 6h30 da noite, contra o Botafogo em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Olha só, não perca os nossos conteúdos aqui no canal Ave Mais. Tem sempre de terça a sexta a resenha do meio-dia, na apresentação do Sérgio Quindi e convidados, um corte na parte da tarde também durante a semana. E a gente tem hoje, sábado, também a Giovana, né? Você prometeu, tem quadro da Giovana, sempre aos sábados, aqui no Ave Mais, canal número 2 da nossa plataforma, que está crescendo a cada dia que passa. Por isso, deixa o like nesse vídeo, dá aquela curtida, deixa o seu like, compartilha, espalha para geral, porque o Acorda Vascaíno está no ar. Bom dia a todos, aproveitem o sábado, quem tiver que trabalhar, bom trabalho, e mais tarde a gente se encontra também no Atenção Vascaínos, no pré-jogo de Vasco e Botafogo, começa às 5 da tarde por lá. Esse foi mais um Acorda Vascaíno comigo, Marco Vasconcelos. Um abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu, fui!